Fiquei em coma 1 semana e meia, mais ou menos. Apagado, Caramba. totalmente apagado. Tive traumatismo craniano, fiquei Nossa. em coma. Foi bem violento o negócio. E eu tava no quarto do hospital. Depois que eu saí do coma, eu só me lembro da porta assim do CTI, e tinha como se fosse um Sim. cardiograma, assim, aham. jeito pró-cardíaco, assim, sabe? E aí eles me levaram de maca e me colocaram lá na coisa. Aí eu tava meio delirando, porque eu tava tomando um monte de Muito remédio e tal, mas isso não foi um delírio. Eu tenho certeza que eu vi, do que eu vi. Eu tava no quarto, tava minha avó sentada assim, numa cadeira, assim, comigo, tomando conta para meus pais poderem ir em casa e tal, e descansar. E eu tava lá, né? De repente, sai um homem vestido com a palha coberta no corpo, assim, meio curvado, assim, sair de dentro do banheiro, do banheiro do quarto, Sim. do quarto do hospital. Eu tava na maca, na cama, né, na cama, maca, passou assim do lado, aí ele olhou assim pra mim, assim, e seguiu. No dia seguinte eu saí do hospital. Olha, que interessante. No dia seguinte, olha, eu tive traumatismo craniano, eu fiquei em coma, eu tive polifraturas, que você possa imaginar, entendeu? Fraturei a clavícula, desloquei a bacia. Foi de carro, acidente? Foi. Tive um afundamento desse osso aqui, Nossa. do zigomático, né? Acho. E foi uma coisa bem pesada mesmo, assim, um acidente bem violento. Já teve algumas coisas bem fatídicas, assim, na verdade, assim, muito claras, né? Então, por exemplo, você teve o fator dos 2 anos de idade, com ajoelhar na frente, que isso aí é uma coisa com 2 anos. Com 2 anos. A primeira palavra que ele falou. A primeira palavra. Né? Qual foi a primeira palavra? Ajoberu. Ajoberu. E aí depois, que é a saudação. Aí fecharam, em teoria, a tua mediunidade naquele momento para você decidir com mais tempo, né? Sim. E aí, beleza, vamos chegar lá. Aí, isso aí você tinha uns 6 anos ainda quando você fechou. Não, 2 anos foi logo em seguida isso que fechou. Sim, 6 anos aí foi quando eu tive um encontro com a doutrina espírita. Ah, tá. É verdade. A tua avó leu o livro, minha avó, sendo de Umbanda, mas ela lia os livros. Ela lia os livros. Ela era do meio dos dois lados. Universalista. Que é o que eu sou. Sim. Na minha página, inclusive, Casa do Espírita, quem quiser, só procurar no Instagram. Muito bom. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, para a gente poder andar um pouco aí, depois desse acidente, eu continuei estudando. Então, mas peraí, você saiu do hospital no dia seguinte. Sim. O que os médicos falaram? Foi assim. Todo mundo atônito. Você saiu andando. Saí, porque ainda tem mais um detalhe. Eu tinha entrado depois do que o filho do Paulo Silvino, o Flávio Silvino, ele estava no mesmo quarto que eu, só que ele estava antes de mim. Aí ele saiu, eu entrei. Entendeu? Caramba. Só que ele saiu com problemas, infelizmente. E eu tinha tido um acidente no mesmo nível do dele, só que eu não tive perda de massa encefálica. Só que eu tive um traumatismo craniano muito forte, muito grave. E eu simplesmente saiu andando. Saí normal. Caramba. Não, a gente sai no hospital, a gente sai de cadeira de roda, né? E eu tava com deslocamento da bacia. Não dá. Aí não dá pra andar. Mas eu consegui. Mas inteiro perto do fato. Mas só que isso foi assim, em janeiro. Quando chegou março, eu já tava indo pra escola, cara. Entendeu? Caramba. Eu já tava indo pra escola, normal. Então, sabe, foi uma coisa que, pra quem teve uma acidente pra pensar nisso naquela época? Não, assim. Não, porque o pior de tudo não é isso. O pior é que eu não me lembro de nada. Assim, eu me lembro desse fato. Mas eu não me lembro assim do acidente, não me lembro parece que meu cérebro é como se tivesse feito um corte de vídeo, assim, ó, cortou aqui, começa lá, apaga ali. Mas você não parou pra pensar, foi, pô, que acidente, tudo bem, você não lembra do acidente em si, mas pô, isso aqui eu podia ter ido e ter ficado bem... Os meus pais ficaram, cara, você não tem noção, meu pai ficou diabético na hora. Meu pai ficou tão arrasado, porque foi, tipo, eu justamente sofri um acidente, porque meu pai, claro, não teve culpa de nada, a culpa foi totalmente minha. Ele me pediu, e eu tô contando essa história do acidente porque com fatos que pessoas me contaram. Sim. Tá? Não assim porque eu me lembro disso, não. Porque isso eu não lembro de nada. Entendeu? Então, meu pai me pediu para pegar sal grosso, que ele estava na casa de um amigo dele fazendo um churrasco, a gente tava lá em Cabo Frio. Sim. E aí tava lá fazendo um churrasco e
Aconteceu um acidente nesse... Não, meu pai me pediu aí, eu peguei o carro para comprar dentro do condomínio. Não tinha nem carteira. Nossa. Cara. Entendi. Nem que aqui é carta, né? Sim. A gente lá no Rio é carteira de motorista, né? Então, eu não tinha nem carta, sabe? Então eu peguei simplesmente e peguei o carro. Eu andava dentro do condomínio com o carro. Meu pai confiava em mim, porque eu era super responsável. Mas no meio do trajeto eu cruzei com meus primos. Os primos da mesma idade que eu tenho. Sim. E eles estavam já dirigindo, então aí eu quis, sabe, mostrar para eles que eu sabia dirigir também. Aí foi o problema. Mas entre os 6 e os... Vocês estavam com 19, você falou? 18 e 19. 18 e 19. Dos 6 aos 18. A primeira vez que você teve, então, essa visão foi no hospital. Você teve Sim. Até lá estava fechada, então, tua mediunidade? Estava totalmente fechada. Assim, de visão mesmo, foi a única visão. Intuição tem muitas. Sim. Eu tenho muitas, mesmo, sabe? Assim, tipo assim, não vai, não faz, não, sabe? Sim. Tipo, não vai a tal lugar. Isso eu tenho. Mas, agora, com relação à mediunidade ostensiva, assim, de ver alguma coisa, foi essas duas experiências. Experiências assim, que eu tive. Aí, depois disso, você... Né, continuou a sua vida, nunca mais viu nada. Não, se formou. Continuei estudando, estudando espiritismo, lendo, mas lendo ainda com a cabeça de muito jovem. Sim. Né, e eu não estava frequentando o centro nessa época, porque o centro que eu frequentava, o senhor que tocava o centro, ele faleceu. Aí o centro está abandonado até hoje, nunca mais teve nada lá. Até hoje nunca mais teve. Nada lá. E aí eu fiquei sem centro para poder frequentar. Então eu fiquei um lapso de tempo muito grande, sozinho, só lendo os livros e tal. Alguns livros espíritas da minha avó. Sim. E li alguns livros que eu comprei depois. Entendeu? E aí eu comecei a misturar livros. Aí eu pegava livros, por exemplo, da Umbanda, como por exemplo os livros do Robson Pinheiro, por exemplo. Aí começava a ler os livros do Robson Pinheiro, Aruanda, Tambores de Angola e tal. Eu fui lendo a série Legião. E fui lendo junto com os livros da doutrina espírita. Então eu posso me considerar um universalista. Sim. Entendeu? Porque eu não tenho nenhum tipo de problema com nenhum tipo de religião. Entendeu? Então eu aceito, só que de doutrina eu sou espírita. Sim. Entendeu? Você acaba tendo mais afinidade. Onde eu me sinto mais confortável, assim. Entendeu? E aí você, depois desse tempo, você foi procurar o quê? E onde despertou de novo, né? Aí eu me afastei totalmente da doutrina. Depois de um certo tempo eu estagnei nos livros, assim, parei de ler, parei de estudar, e aí eu fiquei. Aí me casei, e filho, e aquela coisa toda, e a vida continuou tocando, e a vida foi tocando, e eu afastado da doutrina espírita. Mas eu nunca deixei de ser espírita, na verdade. Sim. Os meus pensamentos, toda vez que eu ia fazer alguma coisa... na tua alma. Toda vez que eu ia fazer alguma coisa, eu pensava assim, isso tá certo ou tá errado? Entendeu? Tô fazendo alguma coisa que vai... agregar tô fazendo mal a alguém? Sim. Entendeu? Era mais ou menos assim. Sim. Sabe? Mas... sempre com a consciência, vamos dizer assim, né? Sempre. Eu sempre mantive essa coisa da reforma íntima. Sim. Sabe? De tentar fazer sempre o certo, de ser uma pessoa honesta, até porque foram os exemplos que eu tive dentro de casa, tanto com meu pai quanto com a minha mãe, entendeu? De honestidade, sabe? Então, isso sempre foi uma coisa muito presente em mim. Só que aconteceu na pandemia, chegou a pandemia em 2020, e aí na pandemia eu fiquei sem trabalho nenhum. Eu trabalho com informática, entendeu? Antes de trabalhar com a parte de edição de vídeos, essas coisas todas, até ter a página, eu trabalhava com manutenção de computadores e não só isso, e redes e um monte de coisas que eu fazia relacionadas a computador. Entendeu? Só que aí simplesmente fiquei sem trabalho, porque estava tudo fechado, ninguém estava podendo receber ninguém em casa. Ainda pintava alguns trabalhos que eu pegava assim, a pessoa vinha de máscara, e eu também de máscara, a pessoa me entregava o computador, eu levava para casa, consertava lá em casa, depois ia lá devolver.